Louvado seja Deus. Vou pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias. Mateus capítulo 7. Louvado seja Deus. Capítulo 7, versículo 7. Versículo 7 ao 11 nós vamos ler. Todos acharam? Amém? Mateus 7, versículo 7 até o 11. São somente 4 versículos. Amém? Eu peço que a igreja se coloque de pé e reverta a palavra. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Amém. Só até aqui podem se assentar. Glória a Deus. Porque eu vou pedir para que você abra em Marcos 10, 46, por favor. Amém, igreja? Amém. Olha só. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O que nós entendemos com isso? São palavras que Jesus, Ele declarou a nós para pedir, buscar e bater. Amém? Amém. O Senhor, Ele está aqui apresentando alguns verbos a nós. Verbos esses imperativos afirmativos, que quer dizer o quê? Façam. Ele já deu uma ordem para que nós possamos fazer aquilo que Ele já determinou lá atrás. Entende? Conforme Ele inspirou Mateus para escrever essa passagem, Ele disse: olha, pedi, buscai e batei. Hoje o homem ele não está mais olhando com os olhos de Deus, com os olhos de Cristo, com os olhos espirituais. Agora eu te pergunto algo. Você pediria algo para alguém que você não conhece? Hã? Não. Você buscaria algo aonde você não teria um caminho a seguir para chegar diante daquilo que você queria buscar? Não. É preciso conhecer o caminho para você poder trilhar e alcançar a busca, sim ou não? Sim. E a porta? Você bateria em qualquer porta? Não. Hã? Não. É preciso um preparamento. É isso que a palavra do Senhor está revelando a mim para você nessa noite. Olha só, para você pedir, você precisa conhecer a quem você vai pedir. Para você, louvado seja o nome santo do Senhor, buscar, você tem que conhecer a quem você vai buscar. Para você bater, você vai ter que conhecer a que porta você vai bater. O que Marcos 10, 46 está dizendo, Gabriel? Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. Olha só, o cego de Bartimeu
conhecido cego de Jericó. Jesus estava saindo de Jericó com os seus discípulos, e no momento que ele estava em sua saída de Jericó, ele se depara com quem? Com um cego. Foi o cego que foi atrás dele? Foi Jesus que foi atrás dele. Mas por que ele, naquele momento, ele começou a clamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Por que ele começou a clamar alguém se ele não conhecesse? Como ele poderia clamar, pedir socorro a alguém se ele não conhecesse? Ele citou o nome de Jesus, Gabriela? Vai no versículo 47, vê o que diz. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele conhecia Jesus? Sim. Conhecia. Ele só não via, mas ele ouvia. A Bíblia já diz que a fé vem do ouvir. Tudo começa a partir do momento que nós permitimos a ouvir aquilo que a palavra tem a nos revelar. Entende? Agora imagina, aquele homem cego, ele ouve dizer assim: Jesus está passando. Mas ele já ouviu dizer de Jesus lá atrás. E dentro dele ele alimentou uma esperança chamada fé, aonde ele olhou para ele e disse: peraí, se eu conhecer a ele e eu pedir, eu vou alcançar a minha vitória. Ele mesmo sendo cego, quando Jesus disse assim: ó, traga-o aí, ele deu um salto, pegou a sua capa, jogou para trás. Porque mendigo, né, aqueles que pediam antigamente, eles tinham uma capa como se fosse uma autorização para pedir. Ele atira sua capa e vai em direção a Jesus. A ação partiu de Jesus ou partiu do cego de Jericó? Quem foi ao encontro de Jesus quando Jesus disse: venha até a mim? Quem foi que buscou? Quem foi que tirou a capa e foi até ele? Entende? Jesus, ele está sempre no mesmo lugar. É nós que não enxergamos, é nós que desprezamos, é nós que deixamos ele passar diante dos nossos olhos. Entende? Ele sabia quem pedir, ele sabia quem buscar. E quando Jesus chamou ele, ele sabia que caminho, que direção ele tinha que seguir para ele alcançar a vitória dele. E eu quero te perguntar nessa noite: você sabe qual é o caminho que você deve seguir? A quem você deve pedir? Aonde você deve bater? Você sabe? Hoje as pessoas estão servindo a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, e quer que Jesus responda ao seu clamor. Entende? A graça, a misericórdia dele é tamanha. Sim, pastor, com certeza, amado. Mas muitas das vezes nós que estamos à frente de uma obra, nós sentimos a dor do menosprezo a qual as pessoas aplicam a Jesus. Quando nós erramos e nós sabemos que nós estamos errando, nós estamos ferindo a Jesus. Nós estamos ferindo a presença do Espírito Santo de Deus que o Senhor reservou para morar e residir aqui, dentro de mim e de você. Louvado seja Deus. Olha o versículo 50, o que diz? Leia, Gabriela. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha só, ele não perdeu tempo. E o Senhor, ele está falando hoje que ele está na tua frente, assim como ele esteve na frente daquele cego. E ele só quer que você venha até ele. Ele quer que você tome uma atitude. Ele quer fazer coisas novas. Ele quer arrancar a cegueira espiritual. Ele quer gerar dentro de você uma parte daquilo que ele reservou para você, chamada Espírito Santo. Mas isso cabe a uma decisão sua. Eu não posso declarar: Senhor, a minha vida não muda porque a minha igreja é assim, a minha vida não muda porque o pastor é assim.
vida ela muda se você tomar uma decisão para a sua vida. Se você buscar por você, entende? E as demais coisas o Senhor ele se encarrega de prover em teu favor quando você se coloca numa posição de justo diante do Senhor. Hoje o homem quer cobrar a Deus. Hoje o homem quer colocar as desculpas no Senhor. Hoje o homem ele olha para todo mundo e vê os culpados do teu erro, mas nunca olha para o teu erro, nunca assume a sua responsabilidade, entende? Porque existe um papel, existe uma obrigação nossa em conhecermos mais do nosso Criador, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem separado para as nossas vidas. Se aquele homem que era cego não desse ouvido quando falavam de Jesus, será que ele poderia alimentar a fé dele e alcançar a vitória? Sim ou não? Não. Se ele não ouvisse, se ele não tivesse ali uma ação no momento que Jesus se colocou diante dele, se ele não agisse, se ele não tomasse uma atitude, se ele não colocasse a sua fé em ação, ele não receberia aquela cura. Ele continuaria sendo mendigo, continuaria cego. A Bíblia vai dizer que quando ele recuperou as suas vistas, o que o versículo 51 diz, Gabriel? E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Que eu tenha vista. Ele pediu para enxergar. Ele pediu para enxergar. Aí o que você está fazendo no teu corpo? Você que enxerga, você que fala, você que anda. O que você está fazendo com o teu corpo em pró a aplicação às coisas santas de Deus? Ah, pastor, não vou na igreja porque está frio, vou ficar doente. Não vou na igreja porque está calor. Não vou na igreja porque venta. O homem ele coloca desculpa em tudo, entende? Ele quer a vitória, quer a resposta, mas não quer esforçar para alcançar as promessas. E quando não é alcançada, quer arrumar culpado. E quando não acha culpado, não acha saída, quer se matar. Entende? Porque o diabo não brinca contra a tua vida. O diabo não brinca. Quando ele olha para você e ele te oprime, e ele te traz uma cegueira espiritual e mata a esperança, a única coisa que ele pode oferecer para o homem é morte, tanto espiritual quanto física. Entende? Então o homem ele precisa despertar para que a graça do Senhor e os propósitos venham sobre a tua vida. O engraçado é que quando Jesus diz para ele ali que ele voltaria, no 52, lê para ficar mais claro. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu a Jesus pelo caminho. Vendo o que Jesus disse para ele? Quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus disse: vá, volte a ver, a enxergar, e por intermédio da tua fé, ela te salvou. Olha só, ele só queria ser curado, ele só queria enxergar, e o Senhor proveu para ele o quê? Salvação. O homem muitas das vezes vai buscar coisas que são tão limitadas para ele em si, e o que Deus tem para mim, para você separado, são coisas ilimitadas. O adversário ele cega tanto o ser humano em suas necessidades carnais que as primícias santas do Senhor muitas das vezes ficam de lado, e a gente perde de viver aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, por conta da cegueira espiritual. Entende? A gente olha para uma coisa, a gente tem uma visão, mas Deus olha e não enxerga como o homem enxerga. Abre no Salmo 150.
para a gente compreender aquilo que Deus ele tem para a gente, para mim, para você, para nós, nós temos que seguir aquilo que o apóstolo Paulo nos orienta: não andeis por vistas, mas sim pela fé. Louvado seja Deus. Pode ler, Gabriela, do primeiro até o último. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai com um salteiro e a harpa, louvai com a dufa e a flauta, louvai com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Amém. Olha para as suas mãos, olha para os seus pés, respira. Você está usando aquilo que o Senhor te concedeu como sacrifício vivo para aplicar como obra, como diz, nós temos que ser recíprocos, devolver a Deus aquilo que Ele fez por mim e por você. Se tiver que levantar 4 horas da manhã, eu creio que todo mundo vai levantar para trabalhar, vai ter um compromisso com o homem. Por quê? Porque ele tem o interesse de receber no final do mês. O homem ele só visa os interesses próprios e os interesses daquilo que Deus nos ofertou e colocou de primícias, que colocou sobre a minha e a sua vida de dádiva e da chamada necessidade. Nós não enxergamos essa necessidade, né? Nós não vimos isso, né? Nós não enxergamos isso, né? Hoje, nos dias de hoje. Nós só queremos enxergar a parte do pedir, né? Que é a parte do Senhor, mas o meu dever legal de agir, retribuindo a Deus aquilo que Ele fez por mim, por nós não enxergamos, né? A gente enxerga só os nossos interesses. Deus ele está vendo isso em Deus. E Deus está dizendo: tem gente que pede e não recebe, porque não está segundo a minha vontade. Não adianta eu vir aqui falar coisas para agradar, porque eu não estou aqui em posição pastor é bonzinho, não. Eu estou aqui em posição de servo de Deus, para falar aquilo que Deus manda. Se você, nós não estamos recebendo a resposta naquilo que nós estamos pedindo, alguma coisa para a gente precisa melhorar. Alguma coisa nós precisamos aplicar em prol do reino do Senhor, segundo a tua vontade, não a minha vontade. Entende? O Senhor nos concedeu um fôlego de vida, nos concede todo santo dia até o presente momento. E nós retribuímos a Ele de que forma? Colocando Ele só quando a enfermidade chega? Só quando uma pessoa entra no caixão: Senhor, por que o Senhor levou meu pai, minha mãe, meu irmão? Quando você olha e descobre que um parente seu tem câncer, você lembra de Deus? É mediante a dor, como aqueles 10 leprosos, que você tem que olhar para Deus, para correr atrás dele, como se ele fosse um mordomo meu e seu? Isso se chama interesse, não retribuição de amor pelo que ele fez comigo e por você. Isso se chama interesses próprios. E Deus não trabalha nesses corações. Eu tenho que ser realista. Entende? Se eu não desenvolver o caráter, o relacionamento com Deus, em descobrir quem é Ele, como eu vou pedir algo para alguém que eu não conheço? Como eu vou bater em uma porta onde eu não sei qual que é o caminho? Porque Ele diz: eu sou a porta. Entende? Aquele que bater na minha porta não só entrará, mas receberá a salvação. Entende? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Mas nós queremos a bênção, Jesus. Desce aqui, faz aí. Eu quero, Jesus. Só quero ver, quero contemplar, quero receber. Mas e aí? Quando o fôlego expirar, o que será da tua vida, da minha vida? Não? Vai ficar tudo aí, irmão.
profetizou para cá. Sabe o que ele fez? Ele correu para a caverna. A Bíblia vai dizer que os corvos sustentou Elias. Quem sustentou? Os corvos. E chegou um momento que o Senhor falou para ele assim: ó, foge, sai da caverna. Agora você vai encontrar uma viúva em Sarepta. E ele encontra uma viúva que só tinha 3 gravetos, salvo engano, e um pouquinho de azeite. Agora imagina aquele homem chegando diante daquela mulher com o teu filho, com a última refeição, e pergunta para ela: o que tens para comer? E ela disse: só tem um punhado de azeite, de farinha, apenas 3 gravetos. Nós vamos fazer aqui um almoço, vamos comer e vamos perecer, vamos morrer. Olha só, preste atenção no que eu estou falando aqui. Preste bem atenção. Louvado seja Deus. Aquele homem chega diante daquela mulher que só tinha uma última refeição e disse: faça e sirva ao profeta. Ela não morreu. O Senhor multiplicou. O Senhor abundou através da obediência tanto de Elias quanto daquela viúva. O Senhor está falando de caráter construído, de honra. Ele faz o que não é ser. Ele faz onde não tem porta, gerar porta. Ele faz onde não tem multiplicação, gerar multiplicação, porque Ele é Deus. Ele continua sendo o mesmo. Quem muda sou eu, é você que muda. Somos nós que não temos o caráter de servo. Somos nós que não nos colocamos diante do servo fiel, verdadeiro e leal diante do Senhor. Entende? Hoje eu vi um vídeo que eu falei: Jesus, eu preciso me converter. E eu vou mostrar para a igreja porque o Senhor está mandando. Eu falei para o Senhor hoje. E eu vou abrir um vídeo, quero que vocês vejam. Que vocês reflitam onde é preciso melhorar na presença de Deus. Entende? Eu sempre falava para o meu pastor: pastor, se tiver repreensão, pode passar porque eu gosto. Sabe por quê? Eu quero melhorar cada dia. Eu quero ser melhor cada dia para Deus. Se eu estiver errando e eu não estiver vendo, enxergando, e o Senhor que é o meu líder está vendo, pode me corrigir. Que quanto mais o Senhor me corrigir, aonde eu errar, aonde eu falhar, mais eu vou crescer na presença de Deus. Mais eu vou construir um relacionamento. Mais eu vou construir um caráter de filho, de servo. Mais eu vou poder dizer assim: ó, eu faço parte da imagem e semelhança de Deus, porque eu ando segundo a vontade de Deus e não segundo a minha vontade. Entende? Para dizer isso, muitas das vezes requer muitas lágrimas. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes não vai ser as pessoas que vão chegar diante de você e vai falar: você é louco, você é bitolado, você já está ficando xarope com esse negócio de Deus, 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 Deus. Sabe que quando você chegar nessa fase, nesse momento, que são momentos de rejeição, momentos de desprezo, é nesses momentos que você está na direção e no caminho certo. Sabia disso? Sabe por quê? Porque o inimigo, quando vê que você conheceu a Jesus, conheceu e Ele está te preparando diante desse caminho para chegar diante de Deus, ele vai tentar usar os seus eleitos das trevas para tentar impedir, ou seja, parar que você venha alcançar o objetivo, ou seja, esse caminho que Jesus tem preparado para você. Ele não quer deixar que você siga adiante. Ele não quer que você alcance. Entende? Existe fase, igreja. Existem fases de provações para ser aprovado diante dos olhos do Senhor, para alcançar aquilo que Deus tem de promessa. Mas hoje, o homem, por conta de uma chuva, o homem não busca mais a Deus. Por conta de um sol, não busca mais a Deus. Por conta de um filme, não busca mais a Deus. Mas sabe pedir. É especialista no pedir. E acha que Jesus é obrigado a responder. Não é assim não, igreja. Entende? Se eu cheguei até aqui, eu tive que passar processos, eu tive que ser chamado por Ele, porque eu nunca sonhei, imaginei
Nunca pensei em estar sobre um altar. A única coisa que eu dizia para Deus: Senhor, eu quero ganhar almas para o Senhor. Era a única coisa que eu dizia para o Senhor. E se Ele se encarregou de me colocar aqui, foi porque Ele olhou e disse: Ele está preparado. Se um dia você quiser bater em uma porta e pedir algo, é preciso estar preparado para isso. É preciso conhecer o dono do ouro, da prata e o teu Criador. Entende? Por que muitos vêm: pastor, ora por mim, estou com uma causa, estou com uma enfermidade, e o pastor ora e é curado? Porque o pastor, ele busca um relacionamento com Deus. E através da fé, a bênção, a promessa, a petição, que a Bíblia diz, Tiago 5,16, a oração do justo surte seus efeitos. Quando Deus vê a oração de um justo suplicando, automaticamente Ele concede, mesmo até as segundas e terceiras pessoas não merecedoras. Mas o teu amor é tão misericordioso que Ele concede, por conta da fidelidade daquele homem e daquela mulher. Quantos filhos não desceram à sepultura porque tem uma mãe ainda que ora? Quantas vezes o Senhor anulou a morte na vida de um jovem, de uma jovem, porque o Senhor ama um servo e uma serva que pede, que bate, que persiste. Senhor, alcança, Senhor, salva, Senhor, transforma, Senhor, não deixa, Senhor, descer a sepultura sem conhecer a Ti. Senhor, não permita que eu vá, Pai, sem antes o meu filho, a minha filha conhecer o Senhor. Existe uma promessa que ela alcança a sua terceira e quarta geração. Entende? De tudo aquilo que você planta, você não deixa uma herança física, você deixa um legado espiritual. E o que você tem plantado, o que você tem buscado, que porta você tem batido, e ao que você tem pedido, e a quem? Responde para mim. Responde para você mesmo aí. A quem você tem pedido? Aonde você tem batido para buscar a resposta? Aonde você tem buscado? E ao que você tem buscado? É isso que nós temos que pensar, igreja. Nós temos que parar de viver uma vida a qual nós sabemos o que tem que ser feito e não fazemos. Nós temos aqui na palma das nossas mãos as Escrituras, e muitas das vezes alguns colocam na estante da tua casa e deixam aberto lá. Entende? Que compromisso nós estamos tendo com Deus? O compromisso não é só dentro de uma igreja, o compromisso é fora da igreja. Nós precisamos ter compromisso com Deus, dentro e fora da igreja. Se você quer resposta, o Senhor está dizendo aqui, se você quer resposta, é necessário que você tenha compromisso. Às vezes eu vejo coisas que Deus mostra e falo, não. Deus diz, Aí dentro de mim eu falo, não merece. E Deus fala, merece, porque eu vim para os pecadores. Às vezes a gente não concorda com certas coisas, mas Deus, pela sua misericórdia, Ele busca sempre corrigir os teus por amor a nós. Entende? Nós temos que ter reverência nas coisas que Deus reservou para nós. Nós temos que ter comprometimento, compromisso e zelo com as coisas do Senhor. As coisas do Senhor é santa. Não podemos carregar as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor diz assim, Mateus 24:35, passarão céus e terra, mas a palavra dele nunca há de passar. Tenha a palavra dentro de você. Entende? Tenha as promessas dentro de você. Porque as palavras, quando ela está dentro de você, ela te revela qual é o caminho, qual é a direção que você deve seguir. Entende? Você não precisa ser dependente de homem para seguir uma direção, para tomar uma decisão, para buscar algo, para pedir algo. Você só precisa carregar aqui dentro de você a palavra de Deus. O relacionamento, a comunhão, a separação, a concordância daquilo que Deus Ele almeja para você.
Porque muitas das vezes o homem não vai querer viver aquilo que Deus está dizendo aqui. Sabe por quê? Porque vai confrontar o seu eu. Você vai olhar diante de uma situação e vai dizer: ixi, a palavra ontem disse que eu não posso fazer isso. Está na Bíblia. Está na Bíblia, na palavra que eu li ontem e agora. Não vou fazer não. Quando você começa a dizer não para o mundo, Deus ele começa a se agradar, começa a liberar mais aquilo que você pede. Ele facilita a tua busca, porque Ele te prepara para isso, através do Espírito Santo de Deus, entende? Então eu quero dizer, olha, eu ia falar pouca coisa, eu não sei nem porque eu falei tanta coisa, mas Deus sabe. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite, para mim e para você, que é necessário que nós venhamos ter compromisso com a tua palavra. Não questione a Deus pelos seus tropeços, pelas suas falhas, pelos seus erros, porque o maior responsável é você mesmo mediante as suas escolhas. Entende? Para de colocar a culpa nos outros, para de buscar culpado na história, que o único culpado é você. A salvação é individual. Entende? Vocês, nós não temos que ser totalmente dependente de um líder, não. Vocês não têm que ser totalmente dependente de mim, tem que ser dependente de Deus. Tem que ser compromissado com Ele, com as coisas dele lá fora, nas práticas. Você está diante dos olhos dele. Aqui dentro você está diante dos olhos do pastor. Mas é lá fora que conta a maior parte daquilo que recai sobre a tua vida. O que diz em Êxodo 34, 7? Abre. Pai, mãe, ó. Olha essa palavra. Quem é pai, quem é mãe. E quem é futuro pai aqui, quem é futuro mãe aqui. Que guarda a beneficência em milhares. Preste atenção na que palavra. Perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que há o culpado que não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Sabe o que Deus está dizendo aí? Seus pecados recaem até seus netos, até os filhos do seu neto. As suas falhas recaem até os filhos dos seus netos, sua terceira e quarta geração. E aí, que posição você vai ficar? Que posição você vai tomar a partir de hoje? Sabe o que acontece, Pará? Eu recebo muitas mensagens de pessoas que dizem: pastor, em meio à família tem maldição hereditária, me ajuda. Vejo muito isso, Pará. Pessoas me ligam, mandam mensagem. O que eu faço para quebrar, pastor? Já comprei curso, já fiz isso. Outras falam assim que já foi até na aula de macumbaria para tentar desfazer. Oséias 4,6 diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Eu digo para essas pessoas: você não precisa pagar para fazer obra de macumba. Você não precisa fazer nada além de entrar no teu quarto, fechar a porta e buscar o seu Deus. A quem pode quebrar o jugo, a quem quebra a maldição, a quem transforma, a quem muda, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta. Entende? As pessoas estão cegas, estão buscando em direções erradas, e muita coisa que foi plantada, está sendo plantada, recai a gerações. E se nós não agirmos hoje, os netos dos nossos filhos vão sofrer as consequências através das nossas ações hoje. Faça o melhor para Deus, faça o melhor para o seu próximo, de todas as formas que você imaginar, mas principalmente colocando em prática aquilo que Deus ele já decretou para mim e para você, que é a palavra do Senhor. Gideão foi chamado, assim como eu, você é chamado. E Juízes capítulo 7 vai dizer: Deus chama Gideão.
Gideão faz prova com Deus. Deus prova que chamou ele. Aí a Bíblia vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A palavra de Deus vai dizer que quando Gideão chama aquele exército de 32 mil homens, quantos homens? 32 mil, para combater os midianitas, para libertar os judeus que estavam sendo cativos há 7 anos. Olha só, Deus disse: vai até o lago, até o rio, e fala para eles beberem água. A Bíblia vai dizer que somente 300 de 32 mil pessoas foram aprovadas. 32 mil foi chamada, mas somente 300, menos de 10% foi chamado. Sabe por quê? Porque Deus quer homens valentes. Deus quer mulheres valentes. Que não é qualquer coisa que para ele, que não é qualquer coisa que para ela. Porque um homem para enfrentar qualquer coisa, para chegar no trabalho e honrar com o seu chefe, ele faz. Mas para Deus a gente coloca desculpa. A Bíblia vai dizer que Gideão e aqueles 300 alcançaram a vitória, libertaram o povo de Deus, os seus irmãos. E eu quero dizer para você nessa noite, se você quer fazer parte desses 300, é necessário que você tenha uma atitude, é necessário que você tome uma decisão, para que a separação de Deus não lhe conceda a vitória. Entende? Só foi concedido a vitória àqueles 300 mediante a quê? A separar. Aqueles que é separado obtêm a vitória. Entende? Quando ele fala de separação, ele fala assim, de se abster das suas vontades, do seu eu e de si mesmo. Amém? Glória a Deus. Eu vou colocar um vídeo, vai ser apenas 5, 6 minutos, coisa rápida. Pode deixar. Pode colocar, por favor. Quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo. Em 2001, eu fui designado para ir para Guarapuava. E quando eu cheguei em Guarapuava, o irmão Juvenilio cuidava da parte da limpeza da igreja. Fazia uma semana que eu estava com o pastor, ele entrou no meu gabinete, no meu escritório, e falou: pastor, eu vim ver se o senhor vai permitir, com molho de chave, que eu continue com as chaves da igreja. Eu tenho todas as chaves dos escritórios, dos departamentos aqui, porque eu faço a limpeza da igreja. Aí eu falei: mas, irmão Juvenilio, quanto a igreja lhe paga por mês? A igreja estava enfrentando algumas dificuldades financeiras, para a gente ver se a igreja vai ter condições de continuar pagando. Ele olhou para mim e falou: pelo amor de Deus, pastor, não fale em dinheiro para mim. Eu falei: por quê? Ele falou: não, eu sou aposentado, pastor. Eu limpo a igreja, mas eu não cobro nada. Eu falei: sério? E eu já tinha vindo de situações de processo, de gente que trabalha 15 dias para a igreja e quer ganhar 10 mil reais de processo. Eu falei: isso não vai dar bom, não. Quanto tempo faz? Ele falou: faz uns 3, 4 anos, desde que eu me converti. Eu falei: se esse irmão levar a igreja na justiça. Quantas vezes eu limpo a igreja? Ele falou: quase todo dia eu venho de manhãzinha limpar. Eu falei: piorou. Eu fiquei pensando na minha cabeça. Eu falei: tá bom, irmão, pode seguir então. Eu falei: vou observando. Porque aí você vai conhecendo a pessoa e tal. Aí, todo dia, 7 horas da manhã, ele tinha um Fiat Uno 147. Ele encostava o Fiat Uno dele lá, ia lá limpar a igreja. Eu vinha para o culto segunda, quarta e sexta. 8 horas da manhã eu chegava na igreja, o irmão Juvenil olhava para mim e falava: pastor, agora eu posso ir, está tudo limpinho. Ele entrava nos escritórios, limpava tudo, ia no altar, passava pano em tudo, deixava tudo limpo. E na época era banco de madeira, envernizado. Ele vinha, passava pano, limpava, deixava tudo limpinho. E aí ia para casa, voltava, resolvia os problemas dele pela manhã, voltava no culto da tarde. Eu fui tentando identificar se ele tinha algum perfil de amanhã ou depois levar a igreja na justiça. Eu nunca vi ele reclamando de nada. Eu falei: mas vou ficar atento. Até que um dia ele entrou no meu gabinete e falou assim: pastor, eu queria lhe pedir uma autorização. Eu falei: pois não. Ele falou: pastor, me perdoe, mas eu fiz de tudo para poder mudar um horário de consulta. E o médico não tem outro horário, só pode me atender 8 da manhã. Eu estou com alguns problemas de saúde e eu queria pedir se o senhor me libera
de eu limpar a igreja esta quarta-feira. Só que se o senhor disser que não tem problema, eu remarco consulta de novo, espero, era pelo SUS, espero nem que demore 6 meses, mas eu não vou abrir mão de cuidar da igreja para uma consulta. Irmão Juvenil, quanto o senhor ganha para limpar a igreja? Não, nada, pastor. Irmão Juvenil, o senhor não é um funcionário, o senhor não tem carteira assinada, o senhor não precisa nem justificar, é problema de saúde, vai cuidar da tua saúde. Eu falei, pastor, o senhor não vai ficar bravo comigo? Meu Deus, o senhor vai diferenciar. Eu falei, tem gente que arruma ganhando, arruma desculpa para não ir. Eu falei, esse irmão não está ganhando nada, ele vem me pedir uma liberação, coisa que não deveria pedir, ele não estava pagando nada, mas ele veio e falei, não, irmão Juvenil. Ele falou assim, o senhor não vai ficar chateado, pastor? Eu falei, claro que não. Eu fiquei na minha cabeça, eu estou tentando descobrir o que esse homem tem que os outros não têm. Aí tá, ele foi, o que aconteceu? Deu certo? Ah, não, pastor, já estou tomando os remédios, estou melhor. Um dia, o irmão Juvenil atrasou para chegar aqui para a igreja, chegou, o culto começava às 9 da manhã, e ele deve ter chegado às 8, porque sempre que eu chegava, ele já estava saindo para a igreja ali. Nesse dia, eu cheguei, e o irmão Juvenil estava limpando a igreja. E como eu cheguei bem devagarinho, ele estava nos bancos lá da frente limpando a igreja, e eu vi que ele cheguei de costas e estava chorando e falando sozinho. Eu falei, irmão Juvenil deve estar passando por algum problema, ele não deve estar bem. E eu fui chegando perto dele, pé por pé, por trás do irmão Juvenil, vendo ele chorando, derramando lágrima e passando pano no banco. E quando eu cheguei perto dele, eu ouvi a oração de alguém que realmente serve a Deus. E ele estava assim, Senhor, eu era um bêbado, minha família ia se perder, eu não valia nada. E a Bíblia diz, antigamente, só podia entrar no teu santuário os levitas para auxiliar na limpeza, mas no Santo dos Santos, só o sacerdote. E o Senhor me deu a oportunidade de poder limpar até o teu altar, onde o teu servo vai pregar. Eu, um bêbado, estaria morto se não fosse o Senhor. E agora o Senhor me dá o privilégio de limpar o teu templo, o teu santo templo. Isso é um privilégio que não tem dinheiro que pague. E aí ele olhou e falou, Senhor, quem sentar nesse banco seja alcançado por cura. Usa o pastor Alexandre hoje por milagres, para que ele seja usado, para que vidas sejam impactadas, para que eles também encontrem a alegria que eu encontrei em Ti, para que eles também encontrem a paz que eu encontrei no Senhor, para que eles encontrem a vida que eu encontrei no Senhor. E ele continuou limpando. Eu falei, Senhor, eu preciso me converter. O culto não era eu que estava fazendo, era Ele que estava preparando. O culto era para Ele, era para o Senhor. Naquele dia eu senti que nada do que eu achava que eu era. Naquele dia eu vi alguém com uma conversão muito grande. Naquele dia saiu toda a preocupação minha com respeito. Esse homem vai levar a igreja para a justiça, reivindicando direito. Ao contrário, esse homem se sentia o mais privilegiado de poder fazer qualquer coisa para o reino de Deus. E cada vez que eu acho que eu sou dono do altar, que eu sou o pastor, presidente da igreja, eu lembro dele, eu falo, eu não sou nada, eu só sou um privilegiado, que ele me deu o privilégio de assumir o altar, para falar do amor dele, para pregar o evangelho. Isso é conversão, isso é servir a Deus com alegria, isso é reconhecimento de quem nós éramos e de quem nós somos. Gratidão. Entrai pelas portas dele com gratidão. Era ali o espírito de gratidão do irmão Juvenil me convenceu. O espírito de gratidão me fez entender que quando você serve com amor, com temor e com gratidão, você consegue manter isso. Amém? Conseguiram entender? Conseguiram, igreja, entender que aquele homem, na hora que eu vi esse vídeo, eu falei, Jesus, eu preciso me converter também, não é só o pastor não. Irmãos, nós que estamos na casa do Senhor, nós somos privilegiados. Você entende o que é isso? Do mais simples que você pode fazer para Deus, independente se é embaixo ou em cima, isso não faz diferença. Quando você faz com amor,
quando você faz com separação, quando você olha com os olhos de gratidão, como aquele homem que um dia ele olhou e disse assim: peraí, o Senhor me tirou de uma vida perdida lá fora e me colocou numa posição que eu posso limpar o altar. Aonde ele diz assim: Senhor, enquanto ele limpa, abençoa o pastor, usa ele para curar as vidas que vão entrar aqui. Senhor, aquelas almas, Pai, que estão perdidas, assim como um dia eu estava e foi alcançada pelo Senhor, alcança elas também, Senhor. E ela aqui ia limpando o altar, a igreja, 4 anos, fazendo para quem? Para Deus. Hoje pagando, as pessoas fazem resmungando, faz de qualquer jeito. Nós temos que ser separados da igreja. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser a diferença. Não se iguale a olhar para as pessoas e dizer: mas se ele faz, eu faço. Se ele pode, eu posso. Não. Busca de Deus o que Deus ele quer para você, para que a hora que você pedir, você receber. Entende? Porque eu tenho certeza que a família deste homem, que limpava a casa do Senhor com muito amor, foi alcançada pelo amor. Foi através do amor que nós fomos resgatados. É através do amor de Deus dentro de nós que outras almas vão ser resgatadas. Entende? Entenda que Deus ele precisa de você, independente do que você faça. Faça. Eu me recordo que um dia eu fui fazer uma visita na igreja Adebras, do nosso irmão, nosso evangelista Aguinaldo. Foi eu e minha esposa, eu e minha mãe, perdão. E quando eu cheguei ali, os irmãos estavam limpando a igreja. Eu imediatamente já coloquei minha Bíblia no banco, a minha mãe já pegou a vassoura, eu corri, peguei um pano, já comecei a passar o álcool ali, limpar os vidros, as portas dos bancos, e os irmãos falaram: não precisa, irmão. Eu falei: eu estou fazendo para o meu Pai. Assim como eu estou fazendo aqui, eu faria em qualquer lugar, como eu sempre fiz. Não é placa, não é parede, não é chão, não é isso que vai nos separar, não, irmão. O que nos liga não é enfermidade, não, é a graça de Jesus. Foi a graça de Jesus que nos uniu. Aqueles 10 leprosos foram unidos através de enfermidade. Judeus não se misturavam com samaritano, e eles se misturaram quando eles estiveram enfermos. Entende? Tiveram que ficar separados por conta da impureza. Entende? E eu, você, nós, os gentios, foram unidos através da graça, do amor de Jesus Cristo. Então tudo que nós fazemos, eu falo isso direto, eu falo para minha esposa, eu falo para minha mãe, eu falo: olha, ainda que eu faça, eu nunca faço o suficiente para Deus. Eu falo sempre para eles: eu ainda faço pouco. Eles é testemunha viva disso. Eu sempre falo: eu faço, mas o que eu faço é pouco. O que eu faço ainda eu sinto que tem mais coisa, não é só isso. E dentro de mim arde o desejo, a chama de fazer cada dia mais, cada vez mais por Deus e para Deus. O Senhor disse para mim: agora você vai alcançar as almas virtualmente. Eu olhei e falei: Senhor, então me ajuda no tempo, Pai, porque a minha vida está... A obra puxa bastante, as obrigações. E o Senhor disse: vai que eu vou providenciar tudo. Igreja, não deixa uma chuva te parar, porque ela não te para para você trabalhar. Não deixa o sol te parar. Não deixa um tempo parar você. Não deixa um tempo parar a sua oração. Não deixa um tempo, um momento parar a sua adoração. Quando você estiver num momento de luta, de aflição, louve a Deus. Entra para o teu quarto, fecha a porta, ora, fala com o teu Pai que Ele te ouve. É nos momentos de lutas, nas ocasiões contraste daquilo que não está beneficiando no momento, que nós devemos aplicar a nossa fé. A fé é aplicada nos momentos difíceis. É onde você confia em algo que você não está vendo mediante os teus olhos, mas você obtém através da sua convicção e da perseverança.
Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Vamos para